Enquanto o Brasil se mobiliza para o 7 de setembro, para a maior mobilização da história do país, em apoio ao presidente da República, por imprimir um governo honesto, de respeito ao dinheiro público, eis que a Câmara Municipal de Ponta Grossa dá um tapa na cara da sociedade ao aprovar as contas do ex-prefeito Marcelo Rangel por uma maioria esmagadora. Então nós falamos aqui que a cidade ia conhecer ontem a bancada do povo e a bancada do Marcelo Rangel, pois o Marcelo Rangel é mais forte do que o povo. O povo tem uma bancada de 4 vereadores. Sim, se o povo precisar da Câmara, tem 4 vereadores. Mas o Marcelo Rangel tem 15 vereadores. Ou seja, se o povo precisar da Câmara, é preciso recorrer ao Marcelo Rangel. Pedir ao Marcelo, que tem 15 vereadores. Então, as contas do Marcelo Rangel, em primeira votação, ontem foram aprovadas, amanhã tem a votação em segundo turno, não é? 15 vereadores. Ou seja, não adianta o Tribunal de Contas, aliás, devia fechar o Tribunal de Contas, né? Porque é um órgão pomposo, tem uma estrutura muito grande e um gasto desnecessário, quer dizer, tem aqueles técnicos que estudam, que conhecem leis, e aí recomendam que as contas de um ex-prefeito de uma cidade importante como o Paraná devam ser rejeitadas, porque houve a constatação técnica verdadeira de um gasto absurdo de 12 milhões de reais a mais na folha de pessoal, um gasto desnecessário, um gasto abusivo. A lei de responsabilidade fiscal fixa em 51% o limite de gastos com folha de pagamento, com folha de pessoal, mas o ex-prefeito gastou 54,7%, quase 55%. Mas os vereadores não querem saber disso, não interessa argumento, que nem essa história recente aí do voto impresso lá em Brasília, não é? Que o ministro do Supremo, o presidente do TSE, participou de uma reunião com 11 presidentes de partido, e esses 11 mudaram de posição, tiraram os vereadores, os deputados que eram favoráveis ao voto impresso da comissão, e colocaram deputados para votar contra, pouco importando o argumento do presidente Bolsonaro de que demonstrou estar havendo um inquérito na Polícia Federal da invasão de um hacker no sistema da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2018, o cidadão ficou lá, parece que não sei se 5 ou 6 meses, passeando por todo o sistema, provando então, e com documento fornecido pela própria Justiça Eleitoral, confirmando essa invasão do hacker. Mas os deputados não quiseram saber disso, não interessa, isso é um detalhe. Nós precisamos obedecer o ministro, que não quer que a gente vote aqui para ter o voto impresso, para confirmar o que a urna eletrônica diz. É o caso dos vereadores. Não interessa esse parecer do Tribunal de Contas, joga no lixo isso aí. Nós precisamos ser leais ao Marcelo, né? Muitos dos vereadores, o Marcelo, nós empregamos nossos cabos eleitorais lá, o Marcelo nos atendeu. Então o Marcelo, para nós, é muito mais importante do que o povo. O povo já votou para nós, é só daqui a 4 anos, o povo esquece. E aí, 15 vereadores, o Marcelo precisava de 13, 2 a mais, 15, rejeitaram o parecer do Tribunal de Contas. Por conseguinte, aprovaram as contas do Marcelo. Vamos lá
aos 15 vereadores que seguramente o Marcelo vai reeleger em 2024. Devem pedir voto para o Marcelo, não para o povo. Voltaram as costas para o interesse público. 1 milhão por mês foi gasto em 2017 desnecessariamente, abusivamente, irresponsavelmente. Vale dizer, o prefeito foi irresponsável, gasto desnecessário, desperdício de dinheiro público, mas para os 15 vereadores, dinheiro do povo não é de ninguém, não interessa. Marcelo gastou, mas ele pagou os nossos funcionários também, os nossos cabos eleitorais que nós pusemos lá, então nós temos que votar a favor dele, não é? E os novos vereadores que representavam, não representam mais, a esperança da comunidade de que a renovação não tenha sido saiu o Antônio e entra o Pedro. Não adianta, os vícios são os mesmos que poderiam ter votado, votaram a favor. Então vamos lá. Vereador Celso Chieslak, é do Marcelo Rangel. Daniel Mila, do Marcelo Rangel. Divo, do Marcelo Rangel. Ede Pimentel, do Marcelo Rangel. Doutor Zeca, Doutor Zeca era tido como voto ao contrário, sei lá o que aconteceu de última hora. Marcelo Rangel. Doutor Eric, Marcelo Rangel. Felipe Sociai, Marcelo Rangel. Isaías Salustiano, Marcelo Rangel. Jairton da Farmácia, Marcelo Rangel. Leandro Bianco, Marcelo Rangel. Léo Farmacêutico, Marcelo Rangel. Missionária Adriana, Marcelo Rangel. Pastor Ezequiel, Marcelo Rangel. Paulo Balancim, Marcelo Rangel. Bom, se alguém precisar algum dia de alguma coisa de um desses vereadores, deve recorrer ao Marcelo Rangel, né? Na bancada do povo, apenas 4 nomes, né? Josi do Coletivo, Felipe Passos, Geraldo Stocco e Júlio Killer. Pobre Ponta Grossa, que deve estar lamentando isso aí. E o seguinte, já foi mostrado nas redes sociais aí, que as contas de 2016 e 2018 também tem a recomendação do Tribunal de Contas para rejeição, que serão apreciadas. E essa bancada dos 15 vereadores devem continuar votando a favor do Marcelo, que votaram ontem, devem votar amanhã. E o povo, quando precisar de vereador, que procure o Marcelo Rangel. E simbolicamente ontem, né, e até criativamente, o movimento Poder Emana do Povo levou lá 2 cartazes, né? Bancada do Povo, bancada do Marcelo. E colocou os 4 vereadores da bancada do povo lá os nomes, né? Então a Josi do Coletivo, Felipe Passos, o Geraldo Stocco e o Júlio Killer. E aí, em forma de pedaço de pizza, eu achei legal isso, o nome dos 15 vereadores, né? E eu acho que essa iniciativa do movimento Poder Emana do Povo deveria evoluir agora. Manda fazer um panfleto, pega uma arte criativa, né? E manda imprimir. A bancada do povo bem pequenininha e a bancada do Marcelo bonita, né? Colorida. E com o nome e a foto dos 15 vereadores para ser distribuído aí na cidade, para ser distribuído aí na igreja evangélica. 3 pastores votaram com o Marcelo. Que bom! O bloco cristão que se desfaça, né? Que se desfaça. Me falaram que até porque eu falei aqui, estranho que o pastor Ezequiel não tenha feito parte desse bloco cristão, os pastor aí e tal. Daí falaram, não, é que o bloco cristão ele tem uma linha independente. E aí o Marcelo, e aí como o pastor
da situação, do bloco da situação, ele não quis fazer parte. Mas podia estar aí, né? Aliás, aqui a vereadora Josi Cantos, né, curiosamente tirou licença bem nessa época aí, e quem assumiu lá no lugar dela, no seu nome, votou a favor também, né? A Josi Cantos é filha do ex-prefeito Juscelito Canto. Então, deveria estar lá, mas eu não sei, outro dia ela tirou férias, não sei se 2 vezes no ano se licencia para assumir o suplente. É uma esquisitice inventada aí no nosso legislativo. Mas então o movimento Poder Humano do Povo deve fazer isso, né? Para distribuir e guardar essa arte, para que todo ano isso aí possa ser impresso e ser distribuído. Então vamos distribuir aí nas igrejas evangélicas dos Três Pastores, vamos distribuir ali no terminal central de passageiros, né? No terminal de Varana, de oficina da Nova Rússia, né? Lá no Santa Paula, né? Porque para o povo saber, então, agora quando precisar, melhor procurar o Marcelo, porque tem lá 15 vereadores do Marcelo Rangel, que para eles 15 milhões é troco, o dinheiro não é deles, é do povo, e sendo do povo, não é de ninguém, né? Mas cumprimentar o pessoal do movimento O Poder Humano do Povo, porque foi lá, se manteve presente, protestou, representou o grito da sociedade, né? Se não, o movimento não foi ouvido pelos vereadores, problema dos vereadores, mas é preciso que o povo saiba disso, né? O povo saiba disso. O povo que está se mobilizando em Brasília pela moralidade, pela dignidade, eis que o nosso povo aqui leva um tapa na cara dos vereadores que o povo elegeu para representá-lo, mas não dessa maneira.